Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de eletrônica analógica. É isso aí, e na aula de hoje o nosso objetivo é conhecer o funcionamento do circuito retificador de onda completa em ponte, tá? Utilizando uma ponte de diodos. A gente tem até uma imagem aí de um retificador, a imagem de uma ponte de diodos, tá? Mas vamos conhecer melhor agora o que seria essa ponte, tá? A ponte de diodos é formada por 4 diodos, certo? Nessa configuração aqui, chama-se configuração em ponte, tá? Se vocês perceberem, todos os diodos estão orientados da esquerda para a direita, certo? Esses estão orientados todos da esquerda para a direita, formando esse losango aqui, ok? Então, na ponte de diodos, olha só, a entrada que vai vir da tensão alternada, certo? É ligada, ó, entre o diodo D1 e D2 e entre o diodo D3 e D4, sempre, tá? Ó, positivo, no caso alternado, e o negativo, no caso do tensão alternada, o VI. Certo? E a saída sempre está ligada entre o D1 e D3 e o D2 e D4, sendo que o D2 e D4 agora sim é o positivo e o D1 e D3 é o negativo. Sempre, tá? Sempre nessa configuração aqui. Professor, como é que eu vou lembrar disso? Vai na sua apostila, volta na sua apostila e olha, tá? Para a gente poder fazer as ligações sempre certinhas. Então, essa daqui é a configuração em ponte. No retificador de meia onda, a gente usava apenas um diodo, certo? Só um diodo. Aqui nós utilizamos 4 diodos, certo? Essa configuração em ponte, nós utilizamos 4 diodos, mas vocês vão ver mais para frente que a retificação vai ficar muito melhor, certo? Dessa maneira aqui. Aqui a gente tem um componente, essa componente aqui é chamada de ponte de diodos, tá? Internamente ela tem os 4 diodos ligados naquela configuração. Então cada perninha aqui vai ser alguma coisa, olha só. Essa perninha da ponta é o positivo, na outra ponta o negativo e no meio é onde vai ser ligada a entrada alternada, tá? A tensão alternada vai ficar aqui onde está AC, que é no meio, ó, que seria isso aqui, ó. Essas seriam as perninhas do meio, tá? E essas daqui as das pontas, ok? Cada um dos 4 cantos da ponte de diodos, certo? Então, a gente vai fazer a análise do retificador igual a gente fez na aula passada. Primeiro, considerando que todos os diodos são ideais, e aí a gente vê como é o funcionamento do retificador em ponte, e depois a gente considera os diodos como reais, diodos de silício reais, certo? Então, primeiramente a gente tem a entrada, que é uma tensão alternada, mas igual a análise que a gente fez do retificador de meia onda, a gente vai fazer essa análise, certo? Primeiro para o semiciclo positivo, certo? Então, ó, meio período só, tá bom? Meio período, considerando, e o valor máximo a gente chamou de VM. Essa é a tensão de entrada, VI. Olha só. Veio positivo aqui em cima, negativo aqui embaixo. Então, olha só o que acontece com a corrente, tá? Olha só, a corrente vem para cá, ó. Certo? Chegou aqui nesse nó, ela se divide para cá e para cá, certo? Nesse sentido, ela está ao contrário da seta do diodo. O que é que acontece? O diodo desliga, certo? Esse diodo aqui vai desligar. Esse aqui, como está na mesma... como é que chama? Tá no mesmo sentido da seta, então esse diodo permanece ligado, conduzindo, tá? Quando a corrente chega aqui, ela se divide para cá e para cá, tá? Para cá ela passa no resistor, onde a corrente entra é positivo, tá? Então tá positivo aí. Para cá, ó, olha só, ela encontra aqui o diodo no sentido contrário, então esse diodo também desliga. Tá? Então para cá ela não vem, ela continua para cá agora, olha só. Chegou aqui, ó, passa para cá, certo? E para cá. Só que para cá ele já está desligado, então
Então ela não vai, né? Esse diodo já está desligado aqui, então ela não vai para lá, só vem para cá, certo? Chegou aqui nesse ponto, ela também não pode ir para lá, que esse diodo está desligado. Vem para cá, certo? Então segue esse caminho assim, ó. Certo? A corrente aqui, ó, esse diodo ligado, vem para cá, esse diodo ligado e vem para cá, certo? Então a saída aqui, certo? Essa tensão que está no resistor é a mesma tensão que está na entrada, certo? Porque a entrada está ligada no resistor, tá? Tem um caminho fechado aqui para a corrente. Então a tensão da saída vai ser igual à tensão da entrada, que é o que a gente pode ver aqui, ó, V0, que é a tensão da saída, tá igualzinho a VI, que é a tensão da entrada. Olha só, VI aqui, certo? V0 aqui estão iguais, ok? Então vamos para a próxima. Agora a gente vai para o semiciclo negativo, certo? A gente foi para o semiciclo positivo, já viu, agora a gente vai para o semiciclo negativo. O que é que vai acontecer agora? Aqueles diodos que estavam ligados desligam, certo? E os que estavam desligados vão ligar. Agora veja o pulo do gato aqui. No semiciclo positivo, olha só, o positivo era aqui em cima e o negativo aqui embaixo. Agora, no semiciclo negativo, eles vão inverter. O positivo vai ficar aqui embaixo e o negativo em cima. Então a corrente vai começar a caminhar por esse lado, certo? Por esse lado aqui. E caminhando por esse lado aqui, veja só, ela chega no resistor na mesma posição que ela chegou, tá? Quando estava no semiciclo positivo. Então o positivo do resistor continua sendo aqui desse lado de cima, tá? E continua a corrente aqui até fechar o ciclo. Isso significa o quê? Que esse semiciclo positivo, negativo aqui, na saída, vai ficar positivo, tá? Olha só, o semiciclo que era negativo aqui, como ele chega no resistor na mesma polaridade que ele chegou no semiciclo positivo, olha só, chegou na mesma polaridade, só que veio por o outro lado, tá? A saída aqui vai ser também positiva, certo? A saída vai ser também positiva, tá? Então, no final das contas, olha só, a entrada vai ser igual à entrada que a gente tinha lá no retificador de meia onda, uma entrada senoidal alternada. Já a saída, ela vai, ao invés de ter a onda positiva e no lugar do semiciclo negativo ser zero, ele vai ter dois semiciclos positivos, certo? Agora, dois semiciclos positivos, tá? E a tensão, agora a tensão contínua, ao invés de 0,318 vai ser 0,636, né? O dobro, certo? O dobro do que era anteriormente, já que dobrou o sinal, dobra também a tensão. E aqui a gente já tem muito mais tensão contínua do que tinha lá no retificador de meia onda, tá? Só para completar a análise, o diodo real agora, né? Ao invés de ser só uma chave, aqui eu vou colocar só um dos semiciclos, tá? Para a gente ter uma ideia. Ao invés de ser só uma chave, a gente vai ter, né, cada diodo aqui valendo 0,7 volts. Então, a forma de onda vai ficar bem parecida, né? Os dois semiciclos vão ser positivos. Só que a tensão máxima agora não vai ser mais igual à tensão máxima de VI, tá? Vai ser a tensão máxima de VI menos 2VK, sendo que VK é 0,7 para o diodo de silício, certo? E o semiciclo não começa exatamente em zero, né? Ele tem que passar um tempo até a tensão chegar em 0,7 para ele poder conduzir, tá? Então ele tem essas retas pequenininhas aqui, ok? E aí, como eu falei, a tensão DC aqui vai ser
0,636, tensão máxima menos 2 VK, tá? Esse aqui é o retificador de onda completa em ponte, tá? Resumindo, nessa aula nós conhecemos a ponte de diodos, vocês viram como é o esquema elétrico, vocês viram um exemplo de uma ponte de diodos, o componente que é a ponte de diodos que tem internamente lá, os diodozinhos, tá? E nós conhecemos também o funcionamento do retificador de onda completa. Além disso, a gente viu a diferença, né, que era do retificador de onda completa em relação ao retificador de meia onda. Ok? Então, muito obrigado, Deus abençoe, bons estudos e até a próxima aula.